Então vamos sentar, né, e vamos para a palavra de hoje. Começamos a meditar na carta de Paulo aos Colossenses. Então hoje vamos ler capítulo 1, versículos 1 e 2. Colossenses 1, 1 e 2. Então eu vou ler. Então preste atenção, cada versículo desse quer mostrar alguma coisa para cada um de nós. Quer nos ensinar. Então, aqui é a saudação ou prefácio, né, que Paulo faz para a igreja dos Colossenses. Ele diz, versículo 1: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Até aí. A pergunta que nós vamos fazer durante um bom tempo: por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Paulo, quando escrevia as suas cartas, ele não escrevia por escrever. Algo estava acontecendo na igreja, então ele sabia, ele tinha informações do que estava acontecendo, ele avaliava tudo aquilo que estava acontecendo. E aí ele escrevia uma carta referente aos acontecimentos da igreja para poder ajudá-los, poder corrigi-los, poder exortá-los, poder trazê-los de volta ao caminho certo, à sobriedade. Então, 4 coisas estavam acontecendo com a igreja dos Colossenses. 4 coisas eles permitiram que entrasse lá, e isso estava envolvendo a fé e a vida deles. Por isso que eu digo sempre, veja bem, a responsabilidade de um pastor, de quem ensina, de quem está na frente da igreja, qual é a responsabilidade dele? Ele é um protetor e um guardador da verdade. A função de um líder é sempre falar a verdade. O líder não tem que estar interessado no dinheiro das pessoas, se é rico, se é pobre. Não tem que estar interessado em manipular ninguém, controlar a vida de ninguém, porque se isso governar o coração dele, ele é falso, ele não é verdadeiro. A função de uma liderança, de um pastor, é proteger o rebanho. Como é que ele vai proteger o rebanho? Indo na casa de cada um todo dia? Não. Ele vai proteger o rebanho ensinando a verdade, mostrando a verdade, trabalhando com o coração de cada um deles com a verdade, construindo dentro de cada um o ensinamento verdadeiro, a palavra da verdade, ensinando o evangelho, mantendo todos numa plena liberdade que o evangelho dá. Mas quando o líder falha, quando ele não estuda as escrituras, quando ele fica copiando o que os outros fazem para fazer igual, quando ele não se preocupa em meditar no evangelho, aprender e poder trazer uma palavra limpa, o que vai acontecer? Ele abre as portas para qualquer coisa entrar na igreja. Ele vai trazer um monte de pregadores de fora, reveladores. O que importa para ele é ter uma igreja cheia. Então às vezes ele traz pessoas terríveis, que vão prometer, que vão revelar, que vão fazer um montão de coisa, depois essas pessoas vão embora, some, e a ovelha fica com o problema. O pastor não foi um guardador da fé das pessoas. Ele abriu o púlpito da igreja para trazer um montão de gente que atrai outros, e confundiu às vezes a cabeça da ovelha, e ele não foi aquele protetor. Por isso todo pastor verdadeiro, presta atenção, a função dele é proteger o rebanho, ensinar a verdade. Nem que ele fique sozinho, trabalhar a fé das pessoas na verdade. Ele não está preocupado se tem 5.000 ou 10 pessoas. A preocupação é que aqueles que Deus confiou sejam instruídos na verdade. Você entende isso? Então, por que Paulo escreveu a carta aos Colossenses? 4 coisas entrou na igreja dos Colossenses. A primeira, o asceticismo. Marca bem, você tem que memorizar essas coisas. Eu vou dar essa introdução durante muito tempo ainda, para você aprender e ficar memorizado. O que é o asceticismo? Nesse quesito aqui
é toda coisa que a pessoa faz como se estivesse fazendo para Deus, que lhe traga sofrimento, que lhe custe coisas, que lhe oprima, né? Que traga até sofrimento psicológico. Tem coisas na igreja evangélica que lhe impõem sobre a sua cabeça, sobre o seu coração, que lhe traz seu sofrimento psicológico. Então o que é o asceticismo? São coisas que a igreja impõe sobre a vida das ovelhas e traz sofrimento para cumprir tudo aquilo. Um deles, você tem que jejuar. No Velho Testamento se jejuava muito. Mas na Nova Aliança o justo vai viver pela fé, não pelo jejum. Durante anos na nossa cabeça foi posto que eu tenho que ficar 24 horas sem comer, jejum a Deus, é jejum de Daniel, tem um monte de nome de jejum. Então quando isso começa a dominar a igreja, a cruz não vale mais nada, o que vale é essas coisas. Vocês estão entendendo ou não? Aí ele olha assim, alguém que não está falando de línguas está quieto, aí isso aí é fraco, isso aí não é avivado, é gelado, né? Aí vê o outro lá, chupando cana, falando em língua. Olha, esse aí é o poder de Deus. Foge dessas coisas. Por que eu falo isso? Olha, Jesus, quando foi batizado por João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo, não foi? Ele falou em línguas? Não. Ele saiu de lá rodando, meio bêbado assim? Não. Ele saiu sóbrio. Pedro, cheio do Espírito Santo, acabara de descer, eles falaram em línguas. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e fez uma pregação. Pedro não ficou para lá e para cá, atrapalhado. Não. Pedro fez uma pregação que 3.000 pessoas se converteram ali. Não tinha microfone, não tinha rádio, não tinha nada. E qual foi a pregação dele? Só falou de Jesus, da cruz, da ressurreição, que Jesus Cristo era o Filho de Deus que veio ao mundo. Só falou de Jesus e 3.000 se converteram. Todos quantos foram cheios de Espírito Santo na Bíblia foram pessoas inteligentes, sábias, de bom comportamento, nunca se descontrolaram, falaram que tinha canela de fogo, sapato de fogo. Nunca, não existe isso na Bíblia, isso é invenção pentecostal. Repare bem. Quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo, eram sóbrias, a palavra se abria, elas pregavam a verdade entrava no coração das pessoas, elas não enganavam ninguém. Então, as pessoas querem ter experiência, olha, presta atenção que eu vou falar. Muita gente se converteu, veio da macumba. Lá na macumba ele recebia santos, guias que eles falam. E lá na macumba era o atabaque, batendo e todo mundo rodando, e descia o santo e pulava e rodava, era aquele auê todo. Aí ele se converte, só que ele traz o vício da macumba na carne dele. Então quando ele vem para a igreja, ele não sabe, ele é novo. Mas ele traz aqueles rituais todos, as músicas mais agitadas é o que mais vai atrair ele. E em pouco tempo ele vai para o pentecostal que se assemelha àquilo do lugar que ele saiu. E daqui a pouquinho ele está com a mesma coisa, só que não é mais macumba, agora é igreja, é gospel. Você pode ver que os mais atirados, pode ver, de onde você veio? Da macumba. Pode ver. Trouxe o ritmo, trouxe tudo, é o gnosticismo. Entende? Vocês estão entendendo ou não? Deus é um ser inteligente, presta atenção. E eu me comunico com ele com a inteligência da palavra de Deus, com a mente de Cristo. Isso aí, você tem que notar bem essas coisas, muito bem. Então, quando o gnosticismo reina numa igreja, o que acontece? A cruz é uma coisa estranha, o que vale é a revelação, a experiência, o grito, o ivá, alguém caindo no chão, um demônio se manifestando. Eles gostam disso. E isso aí para eles é o máximo. Aí quando você fala da cruz, da graça, é estranho, porque não sacode nada essas coisas. Está bem claro isso na sua mente? Então, asceticismo, gnosticismo, qual outra coisa que entrou? Nós vamos trabalhar nisso no ano inteiro. Entrou o misticismo dentro da igreja. O que é o misticismo? O que você vê hoje na igreja? Você vê hoje cultos na igreja que tem um pouquinho da macumba, da feitiçaria,
do catolicismo e um pouquinho de Jesus. Você vê um culto hoje, quando você se reúne, você vai invocar o nome de Deus. O culto é prestado a Deus. O culto não é para invocar demônio. O demônio se invoca no terreiro. O culto é prestado a Deus, direcionado a Deus, a pessoa de Deus. Mas aí você vê um culto que começam a chamar por nome de demônios. Eu nunca vi na Bíblia alguém chamar por nome de demônios para demônio se manifestar. Presta atenção. Não está escrito isso. Quando eles se manifestavam mesmo. Ninguém chamava por eles. Hoje em dia você vê um culto que tem sal grosso, que era da macumba, não é? Óleo ungido, rosa, que era da macumba, frasquinho com sangue de Jesus. Você vê um culto com corredor de sal, com porta, com um monte de ritual trazido da macumba. Antigamente, quando eu era católico, eu trazia medalha da Nossa Senhora, não é? Eu ganhei quando era criança uma medalha assim. Ela era prateada em volta, só a cor. E a Nossa Senhora em dourado no meio. Nossa, eu gostava daquilo quando era criança. Ia na missa com aquilo no bolso. Eram os santinhos, as cruzinhas, os terços. Não era isso que tem? Não sei se você foi católico. A gente rezava com essas coisas todas. Mas agora são as coisas oradas na igreja católica, que era benzida. Era água benzida. Você chegava lá, punha a mão no negócio da água benzida, fazia o sinal da cruz. Agora virou água orada e ungida. A mesma coisa. Então o que é o misticismo? O misticismo é a mistura das religiões, das práticas. É um pouquinho de cada coisa. Você vai falar que vai prestar um culto a Deus, mas você olha, tem um pouquinho da macumba ali. Aí você vê lá, o cara tá fazendo que nem a igreja católica, um pouquinho de catolicismo. Olha ali, está parecendo espiritismo aquilo, e depois um pouquinho de Jesus. Então é a mistura, isso é o sincretismo religioso. É um pouquinho de cada culto, de cada religião, ajuntaram aquilo com a Bíblia, e aquilo é o culto que eles estão falando que estão prestando a Deus. E quando você pratica essas coisas, perde o que Cristo fez na cruz, perde a visão. O que vale é isso. Hoje mesmo lá no YouTube eu recebi um vídeo de um apóstolo aqui, grande, que está no Brasil todo, com uma cesta desse tamanho, um montão de canetinha Bic lá, ele está orando, cada canetinha vai... Quem ofertar R$1.000 vai receber uma canetinha daquela, orando, aquela encenação toda. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Olha aí o feitiçozinho disfarçado. Mas aquele povo vai dar R$1.000 por uma canetinha Bic que custa 2. Vai acreditar naquilo. Vocês estão entendendo que é o misticismo? O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem espírito e em verdade. Deus não quer nada material na adoração. Deus não tem nada a ver com essas coisinhas oradas, ungidas. Isso é coisa da religião, do feitiço, da imitação, da macumba, do catolicismo. O misticismo. Olha bem, meus irmãos, olha bem o que eu estou te dizendo. Olha esses programas de televisão, virou moda. Põe agora o copo com água, né, do lado da televisão, em cima não dá, a televisão é fininha, agora não dá. Então, copo com água, põe a mão, sabe? Todo mundo quase de sábado, de estilo dos pregadores, fazem isso. Aí a pessoa parece, em nome de Jesus vamos beber água, eu consagrei esse copo com água. Quem diz que essa água é consagrada? Ele consagrou, mas não foi para Deus. Deus não consagra a água. Você acha que a água, Deus derramou um pouquinho de poder, aquela água virou uma coisa poderosa agora? Não. Então o misticismo também entrou na igreja dos Colossenses. E isso tudo que eu te falei, olha o quadro da igreja no Brasil hoje. Tem um pouco de toda. Olha essas igrejas que mais cresceram. Elas utilizam isso, cada hora elas inventam uma coisa. Não inventam? Cimento. Olha, eu falo isso sempre para você. Você está cansado de ouvir. O que é isso? Encher um saquinho de cimento da sua casa própria. Cimento consagrado. Você vai lá no culto, em vez de prestar o culto a Deus, você vai lá, tem que dar uma oferta e levar um cimento pela fé que vai ser a sua casa própria. O que é isso, gente? Sabão do lavandeiro. Um cara numa televisão com um monte de saquinho de sabão em pó.
Assim como o sabão do lavandeiro vai lavar todos os problemas, a sujeira da sua vida, vai lavar a sua casa, vai lavar todo o mal. Os caras num monte com um calhamaço de vassoura. Estamos aqui no monte consagrando essas vassouras, e você vai varrer a sua casa e vai varrer o mal. Mas quem disse que na minha casa tem mal? Eu sou de Deus. Na minha casa tem o bem, Deus está na minha casa. Não está o diabo lá, quem está é Deus, está ou não está? Mesmo que os que estejam lá dentro são defeituosos como eu, mas eu sou de Deus, e Deus está na minha casa, não está o mal. Eu vou pegar uma vassoura, dar uma oferta para varrer o mal da minha casa. Onde está escrito isso? Não está. Então, isso entrou também na igreja dos Colossenses. E a última coisa, o pessoal que quer voltar para a lei. O que é voltar para a lei? Olha, o que Cristo fez na cruz não resolveu. Eu tenho que voltar para o Velho Testamento e praticar todas aquelas coisas que a lei pedia. Eu tenho que fazer aquelas guerras do Velho Testamento. Eu tenho que fazer todo aquele monte de coisa. Então você vê uma igreja que não prega as cartas de Paulo, ela fica no Velho Testamento o tempo todo. Neemias, Esther, né? Aí ela vai ler lá nos Salmos: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Que tempo era aquele? Quando tinha o templo de Salomão. Eles iam lá para o templo, eles falavam que aquilo era a casa do Senhor. Mas esse versículo não serve para mim hoje. É bonito, nossa, mas a casa de Deus somos nós. Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus. Eu não vou para a casa de Deus, eu sou casa de Deus. Vocês estão entendendo ou não? A igreja é corpo de Cristo. A igreja é a casa de Deus, é templo do Espírito Santo. Não é um local que eu me reúno. A gente costuma falar, vou para a igreja. Mas igreja somos nós. Se eu for na tua casa, eu e você, dois lá reunidos, nós somos igreja, na tua casa. Então o que é voltar para a lei? Eu desconsidero tudo que Cristo fez na cruz. Eu vou tentar ser justificado para Deus praticando as obras da lei, fazendo as festas. Qual a orientação que teve no Novo Testamento para você fazer festas das primícias? Você vê as igrejas fazendo festa das primícias. O que era a festa das primícias? Era o primeiro fruto. Então, quando eles colhiam da lavoura deles o primeiro fruto, eles traziam o fruto, a comida, para entregar no templo. Mas só que as festas das primícias hoje é só você trazer o dinheiro. Não tem nada a ver. Vocês estão entendendo ou não? Onde tem festa das primícias no Novo Testamento, mas a turma ainda faz festa das primícias. Está cheio de gente fazendo isso, velha aliança. Então também tinha na igreja dos Colossenses aqueles que queriam voltar para se justificar na lei, nas obras, guardar as festas. Nós não temos nada a ver com as festas do Velho Testamento, aquele é para o povo judeu. Temos nada a ver com a velha aliança, nós somos o povo da nova aliança. Fixa tua mente nesses 4 pontos. E quando você ouvir pregações, ver os programas evangélicos da televisão, tenha isso na mente, que você vai encontrar 1, 2 ou até os 4 pontos numa pregação, num culto que eles fazem na televisão. Você vai encontrar isso. E quando a igreja se abre para um monte de coisas assim, o povo fica jururu, não sabe o que crer. E quando você fala de Jesus da cruz, eles não... É estranho, porque um quer ver o anjo, o outro está atrás da revelação, o outro fez o sacrifício, o outro está no sacrifício da lei. Eles estão todos desagregados, cada um num ponto, e perderam o principal, Cristo, de vista. Então Paulo escreve essa carta com qual finalidade? Para mostrar que eles estão errados, eles se abriram para coisas erradas. Eles perderam a sobriedade. Então Paulo quer trazê-los de volta, mostrando que a verdadeira fé é só em Jesus Cristo. Eles se abriram para isso aí e perderam o ponto central, que é a fé em Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta para trazê-los de volta. Paulo vai mostrar como Cristo é grande, a obra de Cristo, o que Cristo já fez, e alertá-los para ter cuidado, e vai mostrar esses pontos todos para eles eliminarem isso da igreja. Então, recapitulando, a nossa fé só está em Cristo. Cristo é suficiente para nos abençoar, nos salvar,
nos livrar, nos guardar do mal. Nós não precisamos de nada dourado, nada ungido, nós não precisamos de óleo ungido, não precisamos do azeite da botija, não precisamos de um pouquinho de água que vem de Israel, nem na terra de Israel. Não, tudo isso é um feitiço. A nossa fé está em Cristo e Cristo é poderoso para nos abençoar, nos socorrer, nos guardar e nos salvar. Cristo é suficiente, não precisa de ajuda de nada, Ele é tudo. Está bem claro isso? Sim ou não? Então, na semana que vem nós vamos falar esses mesmos pontos, tá? Então vamos para os versículos que nós lemos. Quem foi o autor dessa carta? Foi o apóstolo Paulo. Quando essa carta foi escrita? Ela foi escrita no ano 60 depois de Cristo. Então Cristo já havia morrido e ressuscitado. Se passaram quase 30 anos. Presta atenção. Quando Paulo escreveu essa carta, quase 30 anos depois. Olha o tempo que isso passou. Então Paulo começa aqui a saudação dele. Ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Você vai reparar que Paulo, ele sempre quando escreve a carta, ele deixa claro na saudação que ele era apóstolo, não é porque ele se fez, porque ele era apóstolo pela vontade de Deus. Foi Deus que chamou o apóstolo Paulo para ser apóstolo. Então não partiu dele, não foi ele que quis. Não foi porque ele estava numa igreja e falou: não, você faz parte da gente, vamos te ungir apóstolo agora. Não, ele é apóstolo da parte de Deus. Ele deixa bem claro para mostrar que o apostolado dele não tinha nada a ver com o homem. Não era coisas feitas pelo homem. Ele foi chamado diretamente por Deus, né? E ele escreveu metade do Novo Testamento. Então vamos trabalhar um pouquinho. Vamos agora na conversão de Paulo. Vamos lá, Atos capítulo 9. São coisas que eu já falei muito com vocês aqui. Vocês já sabem isso. Vamos só acrescentar alguma coisa, mas aqueles irmãos da internet vão receber essa palavra nova, limpa, né? Então, Atos capítulo 9, a conversão de Saulo, que é e se tornou Paulo. Então, Paulo era um perseguidor da igreja. Vamos lá, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Repare bem que tipo de pessoa era ele. Ele estava respirando ameaça de morte contra os discípulos. Ele queria matar os discípulos. Ele era judeu, estava debaixo da lei, era fervoroso, e ele odiava o cristianismo, ele odiava o evangelho. Ele queria matar aqueles que seguiam a Jesus, que falavam que Jesus era o Messias. Era um jovem enfurecido, brabo, rigoroso, que queria matar os discípulos. Presta atenção com quem nós estamos lidando, para você entender. Continuando, ele pediu cartas, né? Lá, vou ler de novo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que era a cidade dele, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Então ele foi lá, pediu carta, autorização para ir para Damasco e se encontrasse na sinagoga aqueles que eram seguidores de Cristo, queria prendê-los para levar em Jerusalém. Olha o coração dele como estava, enfurecido. Tinha raiva do cristianismo, não entendia o evangelho. Achava que aquilo era uma seita e estava enfurecido, ameaçando de morte essas pessoas. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo está se aproximando de Damasco, com as cartas na mão, com o coração irado para prender os discípulos. Ele não está arrependido dos pecados, entendam. Ele não está orando a Deus: ó Deus, será que isso é verdade? Não, ele acha, ele é um religioso, ele está debaixo da lei,
Ele acha que está servindo a Deus, agradando a Deus, praticando aquele judaísmo que ele praticava. E ele acha que está agradando a Deus, indo prender aqueles que eram do caminho. Na concepção dele, ele está agradando a Deus. Ele não sabe que estava escravizado no judaísmo e que estava trabalhando contra Deus. Ele não sabe isso. Assim também tem um monte de gente nessas igrejas da lei. Presta atenção que eu vou te falar, isso é forte. Eles acham que estão servindo a Deus. Eles acham que é a vontade de Deus. Eles estão debaixo daquele judaísmo o tempo todo, achando que estão servindo a Deus, mas o que eles pregam, o que eles fazem, o que eles praticam é contra o evangelho, porque aquilo que eles pregam não é evangelho, é escravidão. Eles acham que estão servindo a Deus, mas eles estão como o apóstolo Paulo, lutando contra a verdade. Eles estão lá, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles estão lá, Abel fez um sacrifício, o de Caim não foi aceito, então você tem que fazer o sacrifício de Abel. Eles estão nessa conversa toda. Eles estão ainda fazendo a campanha da muralha de Jericó, ainda eles estão atacando uma pedra ungida no gigante, eles estão lá no Vale de Sal, naquela guerra toda. Mas quando vêm para a nova aliança, eles são inimigos, eles não aceitam, eles fecham a nova aliança. Então, Paulo estava assim. Mas o que aconteceu com Paulo? Quando ele está indo no caminho de Damasco, uma luz brilhou do céu. Olha lá. Seguindo ele, versículo 3, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagina o que aconteceu com ele. Repare bem, a gente diz assim, a pessoa primeiro tem que vir na igreja, depois ela tem que reconhecer que é pecadora, ela tem que se arrepender dos seus pecados, aí ela vai aceitar Jesus, vai se entregar para Jesus. Criou-se uma regrinha que tem que ser assim, mas Paulo não estava em nenhuma igreja, Paulo não estava arrependido dos seus pecados, ele não estava confessando os seus pecados. Pare e pense, ele estava lá contra o povo que era de Deus. Aí Jesus apareceu, brilhou uma luz, ele caiu por terra e ficou totalmente confuso. Quem és tu, Senhor? Primeiro veio a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Ele não sabia de nada, era tudo novo para ele. Eu sou Jesus. A hora que ele ouviu: eu sou Jesus, e agora eu estou lutando contra tudo isso. Vocês estão entendendo? Abriu o entendimento dele ali. E naquela fração de segundo, quando ele ouviu: eu sou Jesus, deve ter vindo assim: o que eu estou fazendo? Eu estou lutando contra ele. Então, tudo isso é verdade. E de onde eu estou saindo da mentira? Imagine o nó que deu na cabeça dele. Uma irmã do Rio entra em contato comigo constantemente. Ela era de uma igreja chamada Assembleia de Deus, nascida lá. Viveu uma vida toda, não corta o cabelo, não põe calça, aquela coisa toda que você sabe. Só lá está a verdade, só lá tem a visão, só lá tem a salvação. Mas chegou um tempo, eu converso com ela constantemente, que ela falou: não pode ser só isso a verdade, não pode ser só isso a verdade. Aí um dia ela nos achou lá no YouTube e começou a ouvir de manhã, à tarde, à noite, de manhã, mandava as fotos para mim, a televisão dela grande, eu pregando lá e ela assistindo. Olha, pastor, tá vendo? Estou assistindo esse. Falou: só que, pastor, está dando um nó na minha cabeça. E agora eu chego lá, quero falar da graça, eles falam assim para mim: olha, você está se desviando, está perdendo a visão, hein? Fica assistindo essa gente da internet, ameaçando. Mas pior, pastor, não é pior, melhor, eu estou entendendo. Eu nunca tinha aprendido nada sobre a graça de Deus. Eu estava num jugo terrível. E meu marido está ouvindo, está entendendo, minha família está entendendo. E agora o que eu faço? Eu falei: você tem que ter muita paciência. Então, quando a pessoa estava presa na religião muito tempo, começa a ouvir a verdade, dá um nó, que nem deu na cabeça do apóstolo Paulo, porque a pessoa estava num ritmo religioso, achando que estava agradando a Deus, fazendo tudo aquilo, e quando a verdade vem, esclarece, nossa, é um conflito muito grande.
Porque a verdade, quando vem, ela conflita com a mentira, não tem por onde. Imagine na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele ouviu: eu sou Jesus a quem você estava perseguindo. Mas Paulo estava perseguindo as pessoas, mas Jesus disse que perseguindo as pessoas, estava perseguindo ele. Então deve ter vindo na cabeça dele: nossa, e o judaísmo, e a tradição dos meus pais, e Moisés, e isso, e aquilo. E Jesus está falando comigo. Ele viu Jesus e caiu por terra cego. Isso que é a revelação, presta atenção. A revelação é quando Deus abre o nosso entendimento. Para Paulo, veja bem, Paulo é um judeuzão. Para ele não bastava só alguém falar: olha, Jesus é verdadeiro. Ele não ia acreditar. Ele precisava uma intervenção forte que desestruturasse ele, que pusesse ele no chão sem controle, né? Sem ser gnóstico, né? Porque senão não quebraria a rigorosidade do judaísmo que estava no coração dele. Ele não ia aceitar o testemunho de alguém. Então teve uma intervenção. Jesus aparece para ele, brilha a luz, ele cai cego, ouve a voz, para poder quebrar aquela dureza que estava dentro dele. E Jesus se revelou para ele. Agora, Jesus precisa fazer assim sempre? Não. Jesus se revelou para você sobre a graça de Deus de uma forma que só você entende aí dentro. Não precisou aparecer para você. Você pode ter ficado 20 anos preso no sistema. Mas um dia começou uma inquietação no coração, desassossego, alguma coisa dizendo: não, tem alguma coisa errada. E de repente ouviu uma palavra e Jesus se revelou para você, como para Paulo. Você teve uma revelação: nossa, é isso que é o Evangelho. Eu estava totalmente errado 20, 15, 10, 30 anos. Então, quando a revelação vem, ela abre o entendimento. E você vai passar a ver uma coisa na Bíblia que você nunca tinha visto. O Evangelho vai começar a clarear para você. Você vai começar a enxergar o que você nunca enxergava. Por isso que eu oro sempre: Deus, abra o nosso entendimento, nos dê revelação. Por quê? Porque se isso não acontecer, eu leio a Bíblia e fico cego. Mesmo lendo a Bíblia, eu estou cego. Eu não consigo ver a verdade. Então, quantos, vocês que estão aqui, muitos que estão na internet, por esse Brasil afora, até fora, tiveram revelação do Evangelho da graça de Deus, estão acordando, estão se despertando. Jesus fez uma intervenção, ouviu a palavra da verdade e da graça, creu, aquilo aconteceu, e mais cedo ou mais tarde vai ser arrancado do sistema. Não tem por onde, ninguém pode contra a verdade, ninguém pode. Então, qual é o objetivo do nosso trabalho? Veja bem, o objetivo do meu ministério, que é o teu, nós somos juntos, é ajudar o processo nessas pessoas que Deus deu revelação, abriu o entendimento para injetar dentro delas o Evangelho da graça. O nosso trabalho é um trabalho firmado no Evangelho. Sem parar eu tenho que falar essas coisas, para que aqueles que tiverem, Deus está abrindo os olhos para ter revelação do Evangelho, eles irem ouvindo, irem se alimentando, terem um alimento onde quer que estejam. Não precisa nem vir na igreja, pode ser lá do Rio. Tem muita gente do Rio que nos acompanha. Gente do Sul, do Sudeste, do Norte, do Nordeste, lá de Macapá, lá em cima tem gente que nos acompanha. Gente do Japão, da Alemanha, da Itália, de Portugal. Me ligou gente de Portugal. Eu não estou falando disso engrandecendo, não. Ora, pastor, eu te achei aqui. Que coisa maravilhosa o Evangelho. Saí do engano, agora ninguém me engana mais. Eu aprendi, estou te acompanhando. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo ou não? O nosso trabalho, o trabalho da igreja, se você está aqui, você também faz parte disso. Não sou eu sozinho, eu sou só a voz. É ajudar essa gente que está acordando, despertando, a sair da escravidão e vir para a graça de Deus. Isso é um trabalho penoso. Às vezes as pessoas não entendem muito isso. Entende? Então, quando a revelação vem, e começa quando o apóstolo Paulo viu Jesus e caiu por terra e cego, ele não aprendeu o Evangelho instantaneamente.
Teve um tempo que ele passou, ele foi para o Velho Testamento, olhar as promessas referentes ao Messias e o que iria acontecer. Ele foi lá para Isaías 53, olhar sobre o sofrimento do Messias, a cruz que ele iria suportar, o que ele iria fazer na cruz. Aí ele foi ligando tudo a Jesus Cristo que ele tinha encontrado e foi vendo, olha lá, tudo que diz lá na velha aliança sobre ele aconteceu e eu estava cego, eu não cria. E aí Jesus foi revelando o evangelho para ele, pouco a pouco. Está bem claro isso na sua mente? Agora eu quero que você entenda isso. Ele não estava arrependido dos pecados, ele não estava buscando a Deus, ele não estava, Deus, tem misericórdia de mim, ó Jesus, você existe. Não, ele estava com cartas para destruir a igreja, está lá em Atos. E Jesus se revelou para ele, chamou ele para a sua graça. Então acredito, presta atenção, eu acredito que nós juntos, nós vamos ser um pequeníssimo instrumento que vai ajudar muita gente a ser despertada para esse evangelho da graça. Nós juntos, não sou eu, nós juntos, a família crê somente. Acredito. Por isso eu não vou desistir. Eu estou pouco ligando se tem 500 pessoas na igreja ou 10. Eu estou pouco ligando se entra muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não entra muito dinheiro, entra pouco dinheiro, o suficiente para a gente sobreviver, mas está bom. Mas que nós vamos alcançar pessoas. Nós temos um programinha na rádio, desde que a igreja começou, nós já estamos com um programinha na rádio. Depois o Walter veio abençoado, nos levou para o YouTube e abriu tudo isso. Nós estamos trabalhando sem parar. E muita gente está despertando, acontecendo que nem Paulo, tendo entendimento aberto, saindo da escravidão e vindo para onde? Para o evangelho da graça de Deus, saindo do judaísmo, das prisões que existem dentro de muitas igrejas evangélicas, do cativeiro, da exploração financeira, e vindo para o evangelho da graça. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou da terra e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando pela mão levaram-no para Damasco. Agora olha o judeuzão entrando em ação aqui. Olha a prática da velha aliança entrando em ação no versículo 9. Olha o costume do judeu. Qualquer coisinha, jejuar. Olha aí o versículo 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Primeira coisa que ele fez, agora eu tive revelação. Olha o judaísmo dentro dele. Agora eu vou entrar em jejum. Primeira coisa. Vocês estão entendendo? Ainda ele não conhece nada do evangelho, ele só conhece, Jesus é verdadeiro, e agora ele não sabe nada sobre a graça de Deus. Agora ele vai começar a ser instruído, vai aprender, vai começar a despertar a verdade do evangelho. Até agora ele só sabe que Jesus é verdadeiro, já entrou em jejum, porque é judeu. Olha o hábito aqui, você ainda está enfronhado nele, por praticar jejum. Versículo 10, vamos em frente, um pouquinho de paciência. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar, veja bem, quando Deus está falando com Ananias para ir procurar Paulo, no mesmo momento Deus está falando com Paulo, olha lá, simultâneo. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Quando Deus está dizendo, Ananias, você vai lá, na rua chamada Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha o que está acontecendo com Paulo simultaneamente. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Vocês estão entendendo?
Deus está falando com Ananias, falando com ele, e ao mesmo tempo dando uma visão para Paulo de Ananias entrar, tá? Não está deixando Paulo sem saber nada. Não é alguém que apareceu, eis que te digo, tem uma grande obra. Você não sabe nem o que é, né? Uma vez eu estava lá na igreja que fazia parte, um irmão saiu de lá, foi para as revelações, ficou um ano, eu falei, voltou, já voltou sendo profeta da revelação. Eu estou assim parado. Ele já olhou para mim, olha, Deus está me revelando que está te curando o estômago. Eu falei, meu irmão, não estou doente com nada, para com essa bobeira. Está me revelando que está curando meu estômago. Eu não estou doente, que está curando o quê? Para, você já está contaminado. Se Deus revela alguma coisa para alguém, Ele revela para você. Ele só vai confirmar o que você já sabe. Só vai confirmar o que você já sabe. Continua a leitura. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos de Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, olha lá, para levar meu nome para onde? Perante os gentios. Quem são os gentios? Todos os povos que não são judeus. Então Paulo era um chamado por Deus, escolhido por Deus para trazer o evangelho não para o judeu, trazer o evangelho para o resto do mundo que eram gentios. O ministério de Paulo não foi um ministério voltado para os judeus, foi voltado para os gentios, para os demais povos que somos nós. Desde o comecinho, olha lá, continua. Vou ler de novo, mas o Senhor lhe disse, versículo 15. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então o ministério de Paulo seria acompanhado de muito sofrimento por causa do nome de Jesus. Pô, você lê lá em Coríntios, ele fala que foi apedrejado, fustigado com vara, uma noite e um dia passou mergulhado na água, agarrado num barco nu, na voragem do mar, passou fome. Veja a lista de coisas que ele sofreu por causa do nome de Jesus. Então o ministério dele foi um ministério pautado com sofrimento. Então essas coisas que eles pregam, que você tem que ter uma vida, a melhor vida que tem, comer o melhor dessa terra, ser rico, ter o melhor dessa vida, é falso. No evangelho também existe sofrimento, existe coisas que você passa, que lhe trazem angústia, tristeza. Evangelho não é, nunca vou ter problema, é mentira, você vai ter. Você está num país de terceiro mundo, cheio de corrupção, e você vai ter problema financeiro. Não, está amarrado, não fala isso. Não, meu irmão, não fala assim. No mundo passais por aflições, Jesus Cristo disse, mas tenha bom ânimo, não se desanime. Eu venci o mundo. Então esse falso evangelho que você não tem problema, vai ser rico, vai ter dinheiro, vai virar empresário, nunca foi prometido no Novo Testamento, nunca. Continuando a leitura. Versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos umas escamas e tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha, ele foi cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Caiu as escamas dos olhos. Passou a ver. Não deu glória, não ficou, não, foi cheio de Espírito Santo. Primeira coisa, saiu o tampão dos olhos. Foi recuperada a vista das duas, de fora e de dentro. Você está entendendo ou não, queridos? Entende isso? Então, isso aqui aconteceu. Esse que escreveu a carta, esse que detectou o que estava acontecendo com a igreja, esse que escreveu a carta passou por todo esse processo. Vamos um pouquinho mais para frente. Aqui Romanos, vamos lá, Romanos capítulo 1. Olha que Paulo declara.
Romanos capítulo 1. Versículo 1. Preste bastante atenção no versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Você viu como foi o chamamento dele? Foi chamado para ser apóstolo. Separado para quê? Para o Evangelho, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, a velha aliança, tudo que se prometeu lá nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres, olha lá, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que se encontrem em Roma, chamados para seres santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o que Paulo fala dele mesmo? Ele foi separado por Deus, para quê? Para o Evangelho. Então nós, todo aquele que entendeu a graça, também é um separado por Deus para pregar o Evangelho, para o Evangelho, porque nós queremos viver e crer somente no Evangelho. Está bem claro isso na sua mente ou não? Continuando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, já é o próximo, Romanos, 1 aos Coríntios. No capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 10 para você entender uma coisinha lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito fui informado pelas da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o que? O Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo está dizendo: eu não fui enviado para batizar as pessoas, mas eu fui enviado para pregar o que? O Evangelho. O Evangelho. O que Jesus mandou a igreja pregar? Jesus Cristo disse assim: vai para todo mundo e pregue o judaísmo, e forme um monte de gente com o judaísmo. Vá para todo mundo e conte a história de Israel, pregue isso. O que Jesus mandou pregar? Vai para todo mundo e pregue o que? O Evangelho. O Evangelho a toda criatura. O que crê será salvo, o que não crê será condenado. A ordem de Jesus é para pregar o Evangelho. Que Evangelho? O Evangelho da graça de Deus. Vocês entendem isso ou não? Essa é a grande comissão. Não é ficar é bom aprender o Velho Testamento, sim, mas não é ficar pregando aquelas pregações do Velho Testamento o tempo todo, só fica naquilo, não vem para a nova aliança. Então Paulo disse: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Para quê? Para não anular a cruz de Cristo. Paulo não poderia, naquilo que ele pregasse, anular a cruz de Cristo. Romanos, volta aí, o que é o Evangelho? Romanos 1, que você já sabe de cor aqui, né? Romanos 1,
16 e 17, Paulo diz: pois não me envergonho o Evangelho, porque o Evangelho é o que? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pare. O que Paulo está dizendo? O que é o poder de Deus? Então Paulo está dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é, olha a afirmação, é o que? O poder de Deus para a salvação daquele que crê. Que crê em quê? No Evangelho. Então o Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que precisa aprender o que é Evangelho. É o poder de Deus para a salvação daquele que acredita em quê? No Evangelho. Aí ele diz: visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, não na lei. Aonde se revela a justiça de Deus? No Evangelho. Olha lá, de fé em fé, como está escrito: o justo vai viver pela fé do apóstolo, pela fé do pastor, pela fé da missionária. Não! O justo vai viver pela sua própria fé. Ele vai viver pela fé daquilo que ele acredita do Evangelho. Então a tua vida é tua fé, e a tua fé é aquilo que você acredita do Evangelho. Se você que acredita no Evangelho, acredita que Jesus te libertou do império das trevas, a tua vida é isso, liberto do império das trevas. Se você não acredita, não sabe. Mas o que acontece? As pessoas ficam penduradas na fé dos outros. O bispo tem uma fé. E o bispo quer que todo mundo creia que ele tem a fé, para todo mundo ficar pendurado dependendo dele. O apóstolo faz milagre, eu vou lá porque ele tem fé. Mas a Bíblia não manda você viver pela fé de ninguém. Manda você viver por aquilo que você acredita. E ele que está lá, que é o apóstolo, gosta que todo mundo veja ele como o Salvador. Ele já passou Cristo, para as pessoas ficarem presas nele. Aí quando ele pede: eu preciso de 7.000 com R$1.000, todo mundo vai dar, porque ele é o Deus dessa gente. Nossa, pastor, é isso mesmo. Você vai viver por aquilo que você acredita. Olha como você tem que cuidar da sua fé. Olha como você tem que aprender o Evangelho, ter uma fé própria, pessoal, fundamentada nas Escrituras, porque a sua vida vai ser aquilo que você enxerga das Escrituras. A sua vida vai ser aquilo que você enxerga do Evangelho. Não se iluda, se você não entende o Evangelho, a tua vida, a tua fé é confusa, não tem a verdadeira fé evangélica, não tem. O Evangelho é o que Paulo disse? Poder de Deus. Então mais uns minutinhos só. Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Então o que Paulo fazia com o Evangelho? Olha que coisa magnífica, gente. Gostaria de um dia só pregar sobre gerar pessoas. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores, contudo não teríeis muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Olha que coisa. O homem se une à sua mulher, injeta nela uma semente, a semente vai lá no útero e gera uma criança. Demora 9 meses a gestação para essa criança nascer. Então Paulo está dizendo que ele fazia isso com o Evangelho. Ele pegava as pessoas, fazia o trabalho do ensinamento, ele gerava, tinha uma gestação, gerava as pessoas com a pregação do Evangelho, gerava os filhos de Deus. E o Evangelho gera pessoas. Agora, a gestação é 9 meses, não é em 1 segundo, é um trabalho. E o Evangelho demora mais que 9 meses. É você pegar a pessoa toda atrapalhada que vem do sistema, cabeça cheia de coisa, pegar e começar a trabalhar com o Evangelho um mês, 2, 1 ano, 2, 3, até gerar dentro dela aquela vida do Evangelho, a compreensão do Evangelho, a maturidade do Evangelho. Isso é gerar alguém no Evangelho. É trabalhoso, requer muito ensino. Mas é isso que Paulo dizia. Ele dizia assim: eu pelo Evangelho vos gerei na dimensão em Cristo. É só o Evangelho que gera uma pessoa nessa dimensão, em Cristo.
Só o Evangelho. A lei não faz nada, o Velho Testamento não faz nada, absolutamente nada. Toda a igreja que está debaixo da lei do Velho Testamento não entrou no Evangelho ainda. Continuando. Atos 20, volta lá. Atos 20. Paulo está dizendo a respeito de si e do seu ministério. E ele diz, no versículo 24, olha o que Paulo diz: pois em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Qual era a carreira que Deus chamou ele a cumprir? O ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Qual foi o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo? Para testemunhar o quê? Olha lá. O Evangelho da graça de Deus. Olha o que Paulo fala: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o trabalho, o ministério que eu recebi do Senhor. Qual foi o ministério e a carreira que ele recebeu de Deus? Testemunhar, pregar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Pregar o quê? O Evangelho da graça de Deus. O que a igreja tem que ensinar e pregar? O Evangelho da graça de Deus. É isso que é. Ide por todo o mundo e vai pregar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho da graça de Deus. O que me preocupa é que às vezes a gente passou anos sem entender o Evangelho, anos sem ser ensinado nada a respeito do Evangelho. Passamos anos no judaísmo escravizado no Velho Testamento e o Evangelho totalmente cego diante dos nossos olhos. Totalmente. E para terminarmos, vamos lá. Gálatas, né? Estamos falando do chamado do apóstolo, daquele que escreveu a carta, aquele que escreveu metade do Novo Testamento. Então, Gálatas capítulo 1, aquilo que Paulo vai dizer a respeito dele mesmo. Ele vai dizendo, versículo 10 em diante, Gálatas 1, 10. Porventura procuro eu agradar, ou melhor, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, presta atenção, não seria servo de Cristo. Só para você pensar. Todos os sábados tem um desfile de pregadores de igreja grande na televisão. Cada um de um jeito. Você já viu algum deles vir e denunciar o erro do outro? Você já viu um que briga com todo mundo aos sábados? Chegar e falar alguma vez na pregação dele: olha, agorada é feitiçaria, meus irmãos. Você já ouviu? Não. Nunca ouviu. Aí depois vem outro. Você já ouviu alguma vez esse outro falar alguma coisa sobre sal grosso na pregação dele e condenar isso? Eles não são portadores da verdade. Não, eles não falam. Você percebe que essa turma da televisão grande, ninguém toca em nenhuma falsa doutrina do programa que vem depois dele, que vai pregar. Eles têm um elo entre eles. Qual é? Ninguém fala mal um do outro para não perder a fatia do mercado que já tem. Olha, se eu estou na televisão, eu não vou pregar contra essas coisas, nem que for uma vez. Na hora vou falar isso. Mas eles não falam. Vocês percebem, sabe por quê? É o que Paulo está dizendo, olha. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Um agrada o outro. Um protege o outro. Vocês estão entendendo ou não? Eles pregam aquilo que tem que pregar, mas não abrem o Evangelho. Porque se abrir o Evangelho, vão combater um contra o outro. Não tem por onde. Porque não pode perder a fatia do que já tem. Continua o que Paulo vai dizer. Faço-vos, versículo 11, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem.
Porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então ele está dizendo que o evangelho que ele anunciava não era segundo o homem. Ele não recebeu nem aprendeu de homem algum. Mas como ele aprendeu então? Como Paulo você aprendeu? Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então Paulo, depois que encontrou Jesus, foi meditar no Velho Testamento. Encontrou lá todas as promessas que falava do Messias, do Cristo, que falava de Jesus Cristo. Ele foi lá para Isaías 9, um filho se nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele foi lá em Gênesis 3,15, da semente da mulher vai nascer quando Deus amaldiçoou a serpente, que vai ferir a tua cabeça, a serpente. Ele foi encontrar Jesus no Velho Testamento. Quando chegou no final do Velho Testamento, ele descobre, esse Jesus já veio, o Messias já veio e apareceu para mim. E aí Jesus começa a revelar esse evangelho da graça de Deus. Para ele entender o evangelho da graça de Deus, ele teve que se despojar da vida inteira. Ele nasceu no judaísmo, desde criancinha pequena ele foi ensinado sobre a lei. Ele era jovem, ele cresceu aprendendo tudo aquilo. Ele teve que se despojar de tudo aquilo para receber o evangelho da graça de Deus e ser um pregador do evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? Então tem que se despojar de toda a velharia que não é o evangelho da graça de Deus. Continuando, aí ele diz: porque ouvistes qual foi o meu parecer outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das minhas tradições, das tradições dos meus pais. Quando, porém, aquele que me separou antes de eu nascer. Então o apóstolo Paulo não existia, não, ele já era separado, já era chamado, já era predestinado, só que ele não sabia, ele só veio saber depois. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça e aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi para os que já eram para Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, voltei para Damasco e final. Então ele recebeu esse evangelho por revelação de Jesus Cristo. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Cartas endereçadas para quem? Para a igreja que somos nós. Então é ele que foi incumbido de pregar esse evangelho da graça de Deus. É esse que escreveu, Paulo, apóstolo, não da vontade do homem, nem por homem algum mais, por vontade de Deus. É esse que recebeu a incumbência de pregar esse evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso na sua mente? É esse que está escrevendo carta aos Colossenses para corrigir a igreja. Nós vamos trabalhar nela esse ano inteirinho. Tá bom? Vamos finalizar? Fala assim, amém.